Sua visão periférica não mente, Rafael Colombo. É hora de liberdade de opinião por aqui, depois de analisar o discurso do presidente Lula naquele evento que o oficializou como pré-candidato do PT à presidência da República. Boris Casoy e Fernando Molica estão de volta agora para analisar as falas do presidente Jair Bolsonaro, que voltou a criticar os reajustes no preço dos combustíveis em um discurso que ele fez na Feira Nacional da Soja, realizada na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Primeiro vamos ouvir o que disse o presidente. Temos um governo que acusam, mas nada provam sobre corrupção. Esta semana, vocês estão conhecendo um pouco mais do que é a Petrobras aqui no Brasil. Temos nichos, temos redutos ainda em nosso governo, espalhados por todo o Brasil, que não entenderam que todos nós estamos no mesmo barco. Eles sabem que o Brasil não aguenta mais um reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de bilhões de reais por ano, às custas do nosso povo brasileiro. Às custas do povo brasileiro foi o que disse Jair Bolsonaro, hein, Molica? Quero saber de você. Mais uma crítica à Petrobras e à política de preços da empresa. E aí, esse lucro da Petrobras divulgado na semana passada é realmente abusivo? Como é que você analisa essas novas falas do presidente Jair Bolsonaro? Bem, vamos lá. Primeiro, vamos dividir, né? Primeiro ele falou que no governo dele não se prova, casos de corrupção não são provados. Bem, alguns, né, apesar aí da boa vontade da PGR, da Procuradoria-Geral da República com o governo Bolsonaro, você tem casos muito evidentes, né? O Tribunal de Contas da União suspendeu aquela compra de ônibus escolares, suspendeu a entrega daqueles kits de robótica, houve esse escândalo, né, dos pastores lobistas no Ministério da Educação, uma história que precisa ser muito bem investigada, porque fica evidente ali o tráfico de influência. Tem toda essa liberação de verbas do orçamento secreto ali para a Codevasf, né, aquela companhia de desenvolvimento dos vales de São Francisco do Parnaíba. O Renan, filho mais novo do presidente, entre os homens é o mais novo, está sendo acusado, está sendo investigado por tráfico de influência. Então, assim, dizer que não tem corrupção é algo muito complicado, porque os indícios são muito fortes e há investigações em curso. Mas vamos lá, Petrobras, né? A Petrobras, ele devia se vangloriar dos lucros da Petrobras, até porque isso já foi feito no governo dele, até em contraposição, né, aos escândalos que foram revelados, né, durante as investigações da Lava Jato. Então, isso foi apresentado como uma prova de eficiência, como prova de maior cuidado com o dinheiro, com as verbas das empresas estatais. Enfim, a Petrobras deu lucro. É o que uma empresa procura fazer. É bom lembrar, o governo tem a maioria das ações com direito a voto da Petrobras, né? Tem mais de 50% dessas ações. Mas quando você pega o total da Petrobras, o total de ações da Petrobras, o governo tem a maior parte das ações, o governo federal mais o BNDES, mas não chega a 50%. Então, o governo não é ele é o principal detentor de ações da Petrobras, mas ele não tem a maioria das ações, do total de ações da Petrobras. Então, o seu poder dentro da empresa é limitado. E a empresa faz o que uma empresa deve buscar fazer num sistema capitalista, que é o lucro. Porque, assim, a gente tem um exemplo aqui, o Bolsonaro, que criticou tanto a Venezuela na sua campanha eleitoral, e volta e meia ele cita a Venezuela. A Venezuela tem uma empresa, PDVSA, que quebrou, foi quebrada. Essa lógica de gasolina de graça, eu tive na Venezuela há uns 2 anos e meio, você dá o dinheiro, quando abastecia o carro, você dava uma gorjeta para o frentista, mas não tinha nem o que pagar, porque a moeda estava tão desvalorizada e o combustível tão barato que você não pagava pelo combustível. Deu no que deu. A PDVSA hoje produz muito menos do que ela produzia, é uma empresa quebrada, uma empresa que quebrou. É aquela ideia de usar a empresa, de usar o petróleo como forma, de uma maneira de agradar a população, sim. Você entregou o petróleo de graça, entregou os derivados de petróleo de graça para a população e quebrou a empresa, que basicamente, e a economia venezuelana é altamente dependente do petróleo, basicamente só depende do petróleo. É esse o modelo?
É um governo que já é parecido com essa história de militares em cargos de poder, já é muito parecido com o que acontece na Venezuela. Então, que ele vai querer se transformar a Petrobras numa PDVSA, deu no que deu, deu por lá. E também tem esse dado, a Petrobras dá muito dinheiro para o governo. No sábado, foi a manchete do jornal Estado de São Paulo, dizendo que desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, 2019, a Petrobras já entregou para a União 447 bilhões de reais. 447 bilhões de reais. Isso é 5 vezes o orçamento do Auxílio Brasil para esse ano. Isso representa o dobro desses 447 bilhões de reais, representam o dobro do lucro que a Petrobras teve nesse mesmo período. Então o governo pode pegar esses 447 bilhões de reais, quase 450 bilhões de reais. Então usa isso, pode usar isso para subsidiar o diesel, se for o caso da gasolina, pode usar isso em programas sociais, em formas de amenizar o preço do gás de cozinha. Tem dinheiro, que a Petrobras gera esse dinheiro para o governo. E a conta lá da reportagem do Estadão mostrando se incluir o que a Petrobras repassou para em estados e municípios, se incluir, a conta sobe para 675 bilhões de reais. Então, olha só, muito dinheiro que foi em forma de dividendos, impostos, royalties. É muito dinheiro que a Petrobras entregou para o governo. Então, use, isso é lucro. Use esse dinheiro, então, para amenizar os efeitos de uma situação mais delicada, que é essa paridade de preços com o petróleo. Ou então revogue essa norma que foi estabelecida no governo Michel Temer. Mas aí o governo tem que ter coragem política para fazer isso. Revogar aquela norma do Michel Temer, a suportar as consequências políticas dessa quebra de acordo com o liberalismo, quebra de acordo com essa lógica de respeito aos preços do mercado. O presidente pode fazer isso. Ele tem que ter a coragem, a ousadia de fazer isso. Não adianta só subir no palanque e falar mal de uma empresa porque a empresa está dando lucro. Isso é muito complicado, né, Stephanie? Obrigada, Molica.